E se eu te dissesse que uma simples mendiga na sua porta pudesse ser uma deusa disfarçada, testando seu coração? Pois é exatamente isso que aconteceu com o homem mais rico da savana africana. Hoje você vai descobrir uma lenda africana poderosa sobre ganância, compaixão e a escolha que pode mudar tudo. Prepare-se, porque esta história vai te fazer refletir profundamente. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você gosta de histórias que transformam, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma lenda incrível como essa. Nas vastas planícies da savana africana, onde o rio Zambeze serpenteia entre acácias milenares e baobás gigantescos, erguia-se a magnífica propriedade de Kwame Okonvo. Era um homem que havia nascido na pobreza, filho de um humilde ferreiro, mas através de astúcia, trabalho árduo e, muitos diziam, uma dose generosa de ganância, tornará-se o comerciante mais rico de toda a região de Maculela. Sua casa principal era uma construção imponente que mesclava a arquitetura tradicional com luxos modernos. Paredes de barro vermelho decoradas com pinturas geométricas coloridas elevavam-se em 3 andares, coroadas por um telhado de palha trançada tão perfeitamente que nem uma gota de chuva o penetrava durante as tempestades da estação úmida. Pilares de madeira de ébano sustentavam varandas amplas onde Kwame gostava de sentar-se ao entardecer, observando suas terras se estenderem até onde a vista alcançava. Os celeiros de Kwame transbordavam de grãos dourados de milheto e sorgo. Seus rebanhos de gado eram tão numerosos que precisava de 20 pastores para cuidá-los, e diziam que suas cabras eram tantas que ninguém conseguirá contá-las completamente. Ele controlava as principais rotas comerciais que conectavam as aldeias costeiras aos mercados do interior, intermediando o comércio de marfim, especiarias, tecidos coloridos e artesanato em bronze que os mestres fundidores locais criavam com maestria incomparável. Mas a riqueza material de Kwame era inversamente proporcional à riqueza de seu coração. Conforme os anos passavam e sua fortuna crescia, algo dentro dele endurecia como a terra ressecada durante a estação seca. Ele começou a ver as pessoas não como irmãos e irmãs compartilhando a mesma ancestralidade, mas como instrumentos para aumentar ainda mais sua riqueza ou como fardos que ameaçavam diminuí-la. Quando os anciãos da aldeia vinham pedir sua contribuição para reconstruir o celeiro comunitário destruído por um incêndio, Kwame fechava seu portão de madeira entalhada e fingia não estar em casa. Quando viúvas batiam à sua porta pedindo um punhado de grãos para alimentar seus filhos órfãos, ele as despachava com palavras ásperas, acusando-as de preguiça e falta de planejamento. Trabalhei duro por tudo que tenho, dizia ele, cruzando os braços sobre o peito enfeitado com colares de ouro. Por que deveria dar o fruto do meu suor aos que não se esforçam? Seus próprios trabalhadores eram tratados com dureza. Ele pagava o mínimo possível, argumentando que já era generosidade suficiente dar-lhes emprego. Quando adoeciam, eram substituídos imediatamente, sem qualquer compensação ou cuidado. Kwame desenvolvera uma filosofia cínica sobre a vida: os fortes prosperam e os fracos perecem, e tentar mudar essa ordem natural era tolice sentimental. Sua esposa, Amara, uma mulher de grande beleza e bondade ainda maior, sofria em silêncio vendo o homem que amara transformar-se em alguém tão diferente do jovem sonhador com quem se casara. Ela tentava compensar a frieza do marido fazendo caridade secretamente, escondendo pequenas porções de comida em sua capulana para distribuir aos necessitados quando ia ao mercado. Mas eram gestos pequenos, gotas de compaixão em um deserto de indiferença. Os 3 filhos de Kwame, 2 rapazes e uma menina, cresciam observando o exemplo paterno. Os meninos já começavam a imitar sua arrogância, enquanto a filha mais nova, Zalika, mantinha o coração sensível da mãe, frequentemente questionando por que não ajudavam mais os necessitados. Essas perguntas irritavam profundamente Kwame, que via nelas uma ameaça perigosa ao império que construíra. As estações se sucediam, e a reputação de Kwame como homem rico e mesquinho espalhava-se por toda a região. Trovadores cantavam canções satíricas sobre sua avareza nos mercados, crianças criavam jogos onde o vilão sempre se chamava Kwame, e mesmo os espíritos ancestrais, diziam os sábios, estavam descontentes com um descendente tão indigno. Era o início da estação seca, quando o sol africano brilha implacável no céu azul cobalto e a terra começa a rachar sob o calor intenso. As folhas das árvores adquirem tons dourados e acobreados,
e os animais selvagens migram em busca de fontes de água que não secaram. Nessa época do ano, as dificuldades aumentavam para os pobres, pois o trabalho na agricultura diminuía e a comida da última colheita precisava ser racionada cuidadosamente. Foi em uma manhã dessa época que uma figura surgiu na estrada empoeirada que levava à propriedade de Kwame. Era uma mulher idosa, ou assim parecia à primeira vista, caminhando lentamente com o auxílio de um cajado retorcido de madeira de acácia. Sua pele era escura como a noite sem lua, marcada por inúmeras rugas que pareciam mapear todas as tristezas do mundo. Ela vestia apenas trapos esfarrapados que um dia foram uma capulana colorida, agora desbotada e rasgada em vários lugares. Mas havia algo peculiar naquela mendiga que os olhos comuns não conseguiam perceber imediatamente. Seus olhos, profundos e brilhantes como poços de água fresca no deserto, continham uma sabedoria antiga que transcendia eras. Quando ela caminhava, embora parecesse frágil e cansada, pequenas flores silvestres brotavam discretamente onde seus pés descalços tocavam a terra ressecada. Pássaros cantavam mais alegremente em sua presença, e até as moscas, tão abundantes naquela estação, evitavam incomodá-la. A velha mendiga era, na verdade, Iemoja, a grande deusa mãe das águas, protetora dos pobres e mãe de todos os orixás, que havia decidido caminhar entre os mortais para testar o coração dos homens. Ela assumirá aquela forma humilde especificamente para visitar Kwame, cujas ações haviam chegado aos ouvidos até mesmo dos seres celestiais. As divindades estavam preocupadas, a ganância e a falta de compaixão estavam se espalhando pela região como uma doença, e Kwame, com sua influência, tornará-se um símbolo vivo desses males. Iemoja aproximou-se do grande portão de madeira entalhada que guardava a entrada da propriedade de Kwame. O portão era uma obra de arte em si mesmo, coberto com relevos intrincados representando cenas de caçadas e celebrações, um testemunho da riqueza e do status de seu proprietário. 2 guardas robustos, armados com lanças de pontas reluzentes, montavam guarda ali. Por favor, disse a mendiga com voz fraca e trêmula, tenho viajado por muitos dias sem comida nem água. Será que o senhor desta casa poderia ter compaixão de uma pobre velha e compartilhar um pouco de comida? Apenas um punhado de grãos ou uma cabaça de água seria uma bênção dos ancestrais. Os guardas olharam-na com desdém. O mais alto, um homem musculoso com cicatrizes tribais no rosto, riu cruelmente. Você escolheu o lugar errado para mendigar, velha. O senhor Kwame não dá nada a ninguém, especialmente a vagabundos que não querem trabalhar. Vá embora antes que eu use esta lança para apressar seus passos. Mas a mendiga não se moveu. Ela permaneceu ali, apoiada em seu cajado, com uma paciência que parecia eterna. Estou velha demais e fraca demais para ir embora sem descansar um pouco. Será que não posso ao menos sentar-me à sombra deste muro para recuperar minhas forças? O segundo guarda, um pouco mais jovem e com um traço residual de bondade ainda não completamente corrompido pelo exemplo de seu patrão, sentiu uma pontada de compaixão. Ele estava prestes a permitir que ela se sentasse quando uma voz trovejante ecoou do interior da propriedade. O que está acontecendo aí? Kwame em pessoa surgiu, vestido com suas melhores roupas, uma túnica de tecido estampado importado, calças largas de algodão fino, e múltiplas joias de ouro adorando seu pescoço, pulsos e dedos. Seu rosto, outrora bonito, estava agora marcado por linhas de preocupação constante com dinheiro e poder, e seus olhos tinham adquirido uma dureza que fazia as pessoas desviarem o olhar. Uma mendiga, senhor, explicou o guarda mais alto. Pedindo comida e água. Kwame aproximou-se do portão e examinou a velha mulher com uma expressão de nojo mal disfarçado. Outra parasita querendo viver do suor dos outros. Quantas vezes tenho que repetir? Esta é minha propriedade, comprada com meu trabalho e minha inteligência. Não sou responsável por cuidar de toda pessoa preguiçosa que aparece em minha porta. A deusa disfarçada inclinou ligeiramente a cabeça, como se aceitasse a rejeição com resignação, mas seus olhos brilharam com uma luz momentânea que teria alarmado qualquer pessoa com sensibilidade espiritual. Compreendo, senhor. Mas talvez o senhor não entenda completamente minha situação. Não sou preguiçosa. Trabalhei toda a minha vida como parteira,
trazendo centenas de crianças ao mundo, incluindo, talvez, alguns dos seus próprios trabalhadores. Mas agora minhas mãos tremem demais para esse trabalho delicado, e minhas pernas já não me carregam de aldeia em aldeia como antes. Ela fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz continha uma qualidade hipnótica que fez até mesmo Kwame parar para ouvir. Minha própria aldeia foi destruída por um incêndio durante a última estação seca. Meus filhos morreram tentando salvar outros das chamas. Não tenho mais ninguém, nada. Mas não peço caridade gratuita, Senhor. Tenho um dom que posso oferecer em troca de sua bondade. Kwame soltou uma risada áspera. Um dom? O que uma velha esfarrapada poderia possivelmente ter que eu, o homem mais rico desta região, precisaria ou desejaria? Tenho o dom da visão verdadeira, respondeu Iemoja, sua voz agora mais firme, ressoando com uma autoridade antiga. Posso ver o que está oculto, conhecer o futuro que se aproxima, e compreender os segredos que o coração humano esconde até de si mesmo. Posso dizer ao Senhor 3 verdades que mudarão sua vida, se me der apenas um pouco de comida e água. Esta oferta despertou a curiosidade de Kwame, apesar de seu ceticismo. Ele sempre teve interesse no oculto, não por fé, mas pela possibilidade de obter vantagem sobre seus competidores. Se esta velha realmente tivesse algum conhecimento útil sobre o futuro dos mercados, das colheitas ou das rotas comerciais, valeria a pena um pequeno investimento. Muito bem, disse ele finalmente, com um sorriso calculista. Mas não receberá nada até provar que realmente possui este suposto domingo. Diga-me uma verdade que só eu poderia saber, algo que provará que não é apenas mais uma charlatã. A mendiga fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, pareciam penetrar diretamente na alma de Kwame. Você tem uma cicatriz em formato de crescente na parte interna de sua coxa esquerda, invisível aos outros. Foi feita quando você tinha 12 anos, ao roubar uma faca de seu pai para vender no mercado. A lâmina escorregou e cortou sua perna. Você mentiu para seus pais, dizendo que havia tropeçado em um espinheiro. Nunca contou a verdade, e carrega não apenas a cicatriz física, mas a culpa daquele primeiro roubo como uma semente da ganância que cresceu em sua alma. O rosto de Kwame empalideceu. Como esta mulher poderia saber disso? Era um segredo que ele havia enterrado profundamente em sua memória, algo que nunca mencionara para ninguém, nem mesmo para Mara durante seus momentos mais íntimos. Os guardas notaram a mudança em sua expressão e trocaram olhares preocupados. Isso poderia ser apenas uma adivinhação sortuda, gaguejou Kwame, mas sua voz trai a sua incerteza. Muitas crianças se machucam e mentem para os pais. Então lhe direi mais, continuou Iemoja, sua voz ganhando uma qualidade melódica e profética. No fundo de seu celeiro principal, sob a 4ª tábua de madeira contando da parede sul, você escondeu 3 sacos de ouro que não declarou nem mesmo para sua esposa. São suas economias secretas, seu plano de fuga caso sua fortuna algum dia desmorone. Você visita esse esconderijo toda lua cheia, apenas para tocar as moedas e sentir-se seguro. Kwame recuou como se tivesse sido golpeado. Seus olhos arregalaram-se em choque. Por um momento, algo parecido com medo genuíno atravessou seu rosto. Esta mulher conhecia seus segredos mais profundos, coisas que desafiavam qualquer explicação racional. Ela não era uma simples mendiga, isso estava claro agora, mas o que exatamente era? Quem é você? Sussurrou ele, e pela primeira vez em muitos anos, Kwame sentiu-se pequeno e vulnerável diante de outro ser humano. A mendiga sorriu, um sorriso misterioso que continha ecos de oceanos infinitos e sabedoria além da compreensão mortal. Sou apenas o que pareço ser, uma velha mendiga necessitada da bondade de um homem rico. A questão não é quem sou eu, Sr. Kwame, mas quem você é e quem escolhe ser. Kwame permaneceu em silêncio por um longo momento, seu cérebro trabalhando freneticamente para processar o que acabará de acontecer. Parte dele queria expulsar aquela mulher imediatamente, pois ela claramente possuía poderes que o deixavam desconfortável. Mas outra parte, a parte curiosa e calculista que o havia tornado rico, via uma oportunidade. Se ela realmente podia ver o futuro e conhecer segredos, imagine o que poderia fazer por ele. Entre, disse finalmente, sua voz cautelosa.
Mas fique na área de serviço. Não quero que entre em minha casa principal. Ele virou-se para o guarda mais jovem. Leve-a aos fundos e dê-lhe um pouco de água e uma tigela de mingau de milheto. Nada mais. E fique vigiando. A mendiga inclinou-se em gratidão e seguiu o guarda por uma passagem lateral que contornava a casa principal. Eles passaram por jardins meticulosamente cuidados, onde flores exóticas importadas cresciam em canteiros geométricos, e fontes de pedra esculpida jorrava água cristalina, um luxo obsceno em uma região onde muitos caminhavam quilômetros para encontrar um poço que não havia secado. Nos fundos da propriedade, próximo aos alojamentos dos trabalhadores e às cozinhas externas, havia uma área coberta por uma grande cobertura de palha onde os servos tomavam suas refeições. O guarda indicou um banco de madeira desgastada e foi buscar a comida prometida. Enquanto esperava, Iemoja observou o movimento da propriedade com interesse. Trabalhadores carregavam sacos pesados de grãos de um celeiro para outro. Mulheres lavavam roupas em grandes bacias de água, esfregando vigorosamente sob o sol quente. Crianças, filhos dos trabalhadores, brincavam nas sombras, suas risadas ecoando alegremente apesar das circunstâncias modestas. Um velho ferreiro martelava meticulosamente uma lâmina em sua forja, as faíscas dançando no ar como vagalumes de fogo. O que mais tocou o coração da deusa, no entanto, foi observar como essas pessoas, apesar de suas próprias dificuldades, compartilhavam entre si. Uma mulher que havia terminado seu trabalho ajudava outra que ainda lutava com uma pilha de roupas. Um homem mais velho ensinava pacientemente um jovem aprendiz as técnicas de entrelaçar cestos. Crianças dividiam pedaços de mandioca assada, certificando-se de que mesmo a menor delas recebesse sua parte. Aqui, nas margens da riqueza de Kwame, a verdadeira riqueza florescia, a riqueza do espírito humano, da comunidade, da compaixão. Era uma ironia não perdida para Iemoja que aqueles que possuíam menos eram os que mais compartilhavam. O guarda retornou com uma pequena tigela de mingau de milheto, frio e sem sabor, claramente as sobras da refeição matinal dos trabalhadores, e uma cabaça de água. Era uma refeição miserável mesmo pelos padrões mais modestos, mas a mendiga agradeceu como se tivesse recebido um banquete. Ela comeu devagar, saboreando cada colherada não pelo seu valor nutricional, mas pelo que representava, a prova de até onde o coração de Kwame havia endurecido. Ele tinha celeiros transbordando de comida, mas oferecia apenas sobras frias. Tinha fontes de água fresca em seus jardins, mas dava água em uma cabaça rachada que provavelmente perderia metade de seu conteúdo se transportada por qualquer distância. Enquanto isso, dentro da casa principal, Kwame não conseguia concentrar-se em suas atividades normais. Ele tentou revisar seus livros contábeis, mas os números dançavam sem sentido diante de seus olhos. Tentou discutir um novo negócio com seus associados que haviam vindo visitá-lo, mas suas palavras soavam vazias e distraídas. Sua mente continuava voltando à mendiga e seus olhos penetrantes, sua voz que parecia ecoar de profundezas inimagináveis. Amara, chamou finalmente, e sua esposa apareceu, sempre paciente, sempre esperançosa de que algum vestígio do homem que ela amara ainda existisse dentro da casca dura que ele se tornará. Sim, meu marido? Há uma velha mendiga nos fundos, disse ele, evitando seu olhar. Ela diz ter o dom da visão. Conhecia segredos que ninguém deveria saber. Ele hesitou, então continuou em voz mais baixa. Você acredita nessas coisas? Nos dons espirituais, nos poderes dos ancestrais? Amara estudou o rosto de seu marido, vendo pela primeira vez em anos um traço de vulnerabilidade, talvez até de medo. Crescemos ouvindo as histórias antigas, meu marido. Nossa avó nos contava sobre os orixás que caminham entre nós, testando nossos corações. Você se lembra? Você costumava adorar essas histórias quando éramos jovens. Conforme o sol subia em direção ao seu zênite, transformando a savana em um mar de calor ondulante, Kwame finalmente reuniu coragem para ir até os fundos de sua propriedade. Ele raramente visitava aquela área, era abaixo de sua dignidade misturar-se com os servos, mas hoje sentia-se compelido por uma força que não conseguia explicar. Encontrou a mendiga sentada tranquilamente à sombra,
observando as atividades ao seu redor com um olhar sereno que contrastava fortemente com sua aparência miserável. Quando o viu aproximar-se, ela não se levantou nem demonstrou qualquer deferência, o que de alguma forma incomodou Kwame mais do que teria uma demonstração óbvia de desrespeito. Você disse que podia me contar 3 verdades, começou ele, sentando-se em um banco próximo, mas mantendo certa distância. Já demonstrou que possui conhecimento impossível. Então, fale. Quais são essas verdades que supostamente mudarão minha vida? Iemoja tomou um gole lento da água em sua cabaça antes de responder. Quando falou, sua voz tinha uma qualidade cerimonial, como se estivesse recitando um texto sagrado gravado nas estrelas desde o início dos tempos. A primeira verdade é esta: Kwame Okonvo, você construiu uma montanha de riqueza sobre um fundamento de areia. Cada moeda que acumulou através da exploração de outros, cada negócio que fechou sem consideração pelo sofrimento que causaria, cada vez que virou as costas para um necessitado, tudo isso tornou sua fortuna frágil. A prosperidade verdadeira não é medida pelo ouro acumulado, mas pelas sementes de bondade plantadas, pois apenas estas criam raízes que resistem às tempestades do destino. Kwame riu nervosamente. Bobagem filosófica. Minha riqueza é real, tangível. Tenho terras, gado, ouro enterrado, coisas sólidas, não conceitos abstratos. Você tem fé cega no que pode tocar e ver, continuou a mendiga, seus olhos fixos nele com uma intensidade que o fazia sentir-se nu e exposto. Mas deixe-me perguntar, em toda a sua riqueza material, você é feliz? Você dorme tranquilamente à noite, ou acorda constantemente preocupado que alguém possa roubar o que é seu? Você confia nas pessoas ao seu redor, ou vive em constante suspeita? Você experimenta alegria genuína, ou apenas a satisfação temporária de acumular mais? As palavras atingiram Kwame como flechas bem direcionadas porque continham verdades que ele havia cuidadosamente evitado examinar. Não, ele não dormia bem. Acordava frequentemente com pesadelos sobre ladrões, sobre colheitas falhas, sobre seus filhos desperdiçando sua herança. Não, ele não confiava em ninguém, nem em seus sócios, nem em seus trabalhadores, às vezes nem em sua própria esposa. E quanto à alegria, quando foi a última vez que sentirá alegria verdadeira? Ele mal conseguia lembrar. Continue, disse-ele rispidamente, cruzando os braços defensivamente. Qual é a segunda verdade? A mendiga pegou seu cajado e desenhou símbolos abstratos na terra empoeirada a seus pés, padrões circulares que pareciam representar ciclos e conexões. A segunda verdade é sobre legado. Você acredita que deixará um grande legado para seus filhos através de sua riqueza. Mas observe seus filhos, Kwame. Seus filhos estão aprendendo não o valor do trabalho honesto ou da compaixão, mas a arte da ganância e do egoísmo. Eles o veem recusar ajuda aos necessitados, explorar os mais fracos, acumular sem partilhar. Esse é o verdadeiro legado que deixará, não o ouro que eles gastarão em poucos anos, mas o veneno em suas almas que corromperá gerações. Kwame sentiu a raiva crescer dentro dele, mas era uma raiva nascida do reconhecimento incômodo da verdade. Ele havia notado como seus filhos tratavam os servos, com desdém e crueldade casual. Havia visto como negociavam entre si, sempre procurando vantagem, nunca colaborando generosamente. Eram espelhos dele mesmo, e pela primeira vez, não gostou do reflexo. E a terceira verdade, perguntou, sua voz quase um sussurro agora. Iemoja levantou-se lentamente, apoiando-se em seu cajado. De repente, ela parecia mais alta, mais imponente, como se a própria atmosfera ao seu redor houvesse mudado. Ao longe, nuvens começaram a se formar no céu previamente claro, e um vento fresco soprou através da propriedade, fazendo as folhas das árvores sussurrarem como vozes ancestrais. A terceira verdade é a mais importante de todas, e é esta: você está prestes a enfrentar uma grande provação que testará não sua riqueza, mas seu caráter. O que você construiu com ganância pode ser destruído pela mesma ganância. Mas no momento mais escuro, quando tudo parecer perdido, você terá uma escolha. Você pode agarrar-se desesperadamente ao que restará de sua riqueza material, ou pode finalmente abrir seu coração e descobrir uma riqueza que nunca imaginou existir. Essa escolha determinará não apenas seu destino,
mas o destino de todos aqueles cujas vidas você toca. Kwame levantou-se bruscamente, perturbado pelas palavras da mendiga. Provação? Que provação? Você está me ameaçando, velha bruxa? Sua voz estava alta agora, atraindo a atenção dos trabalhadores próximos que pararam discretamente para observar a cena. Não sou eu quem traz a provação, respondeu Yemoja calmamente. Simplesmente vejo o que já está em movimento. As sementes que você plantou durante anos estão prestes a germinar. A colheita da ganância está chegando. Antes que Kwame pudesse responder, um de seus trabalhadores correu até eles, sem fôlego e claramente agitado. Senhor! Senhor Kwame! Há um problema grave nos celeiros. Precisa vir imediatamente. Kwame virou-se para seguir o trabalhador, mas parou e olhou para trás para a mendiga. Fique aqui, ordenou. Não terminamos esta conversa. Então ele partiu rapidamente, seu coração batendo com uma apreensão inexplicável. Quando chegou aos celeiros principais, encontrou uma cena de caos. A porta de um dos maiores celeiros estava arrombada, e seus trabalhadores de confiança estavam reunidos ao redor, apontando e discutindo animadamente. Quando Kwame se aproximou, eles se afastaram respeitosamente, revelando o interior. O celeiro estava praticamente vazio. Sacos e sacos de grãos preciosos haviam desaparecido, grãos que representavam não apenas comida, mas uma fortuna em comércio potencial. Kwame sentiu seu estômago afundar. Este era um golpe devastador para seus negócios. Como isso aconteceu? Rugiu ele. Quem estava de guarda ontem à noite? 2 guardas se adiantaram, seus rostos pálidos de medo. Senhor, nós juramos que estivemos aqui toda a noite. Não vimos ninguém. É como se os grãos tivessem simplesmente desaparecido. Grãos não desaparecem, gritou Kwame. Alguém os roubou. Talvez vocês mesmos, que dormiam no trabalho ou, pior ainda, eram cúmplices dos ladrões. Ele ordenou que os guardas fossem presos imediatamente, ignorando seus protestos de inocência. Então começou uma investigação frenética, interrogando cada trabalhador, revistando cada alojamento, procurando por qualquer evidência dos grãos roubados. Mas não encontrou nada. Era como se toneladas de grãos tivessem simplesmente evaporado durante a noite. Alguns dos trabalhadores mais velhos sussurravam entre si sobre magia, sobre espíritos vingativos, mas Kwame recusava-se a acreditar em tais superstições. Tinha que haver uma explicação racional. Durante os dias seguintes, a provação que a mendiga havia previsto intensificou-se. 3 de suas caravanas comerciais mais importantes foram atacadas por bandidos em rotas que sempre haviam sido seguras. Mercadorias valiosas foram perdidas, e 2 de seus melhores comerciantes ficaram feridos. Seus principais concorrentes, detectando fraqueza, começaram a oferecer melhores termos aos fornecedores que há anos trabalhavam exclusivamente com Kwame, desviando negócios lucrativos. Pior ainda, uma doença misteriosa começou a afetar seu gado. Os animais ficavam letárgicos, recusavam-se a comer, e morriam em questão de dias. O curandeiro de animais da aldeia examinou-os e declarou que nunca havia visto algo assim. É como se algo estivesse drenando sua força vital, disse ele, balançando a cabeça com perplexidade. Kwame recusava-se a conectar esses eventos às palavras da mendiga, mas no fundo de sua mente, a dúvida crescia como uma semente escura. Ele trabalhava freneticamente para conter os danos, usando suas economias secretas para substituir as perdas, negociando agressivamente para manter seus contratos comerciais, consultando vários especialistas sobre a doença do gado. Mas quanto mais se esforçava, pior as coisas pareciam ficar. Era como lutar contra a maré, cada problema que resolvia era substituído por 2 novos. Sua ansiedade transformou-se em paranoia. Ele acusava trabalhadores inocentes de sabotagem, rompeu parcerias de longa data por suspeitar de traição, e tornou-se ainda mais mesquinho e cruel, como se apertar os punhos mais forte pudesse evitar que sua fortuna escorresse entre seus dedos. Através de tudo isso, a mendiga permanecia nos fundos de sua propriedade. Ninguém a havia expulsado, e de alguma forma ninguém se lembrava de questionar sua presença.
Ela ajudava os trabalhadores em pequenas tarefas, contava histórias para as crianças, e oferecia palavras de conforto aos aflitos. Sua presença trazia paz àquele canto da propriedade, mesmo enquanto o caos reinava no resto.